Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, estamos aqui no podcast da Carbon. Vamos trazer muito conteúdo legal para vocês nessa linha de empreendedorismo e acredito que vai ser um conteúdo bem positivo que vocês vão gostar bastante. Meu nome é Eduardo, eu sou empresário, empreendedor, inconformado e nós vamos aqui transformar vidas, trazer muito conteúdo, trazer também alguns empresários nacionais, internacionais, sócios meus, que vai ser muito interessante. Vai ser ter um conteúdo importante que vai transformar vidas. Com certeza, é isso aí. Roda a vinheta. O grande problema do empresariado, eu vou dizer que 70%, 80% no mercado, eles, do pequeno e médio, vamos dizer, ele começa o seu negócio e ele comete um primeiro erro, ele é centralizador. Ele não delega nada, ele acha que ele faz tudo, ele sabe fazer tudo. E ele não foca no que realmente ele sabe fazer. Às vezes ele é um bom financeiro, ele é um bom administrador, ou ele é um bom marqueteiro, ou ele é um bom desenvolvedor do seu produto ou do seu serviço. Mas ele quer abraçar. Mas ele quer abraçar tudo. Isso é um grande problema. Eu vejo que um outro problema é onde ele torna... ele não cai numa realidade de enxergar qual o custo da empresa. Ele não consegue fazer um split disso, falar, olha, deixa eu fazer passo a passo aqui, quanto custa cada operação, quanto custa meu aluguel, a minha energia, a minha água, dividir tudo isso. Você acha que esse ponto de ele não saber dividir as contas gera muito por misturar o CPF dele com o CNPJ da empresa? Total, porque quando ele é centralizador, ele já mistura tudo. Ele paga as contas pessoais com a empresa. E ele tem que entender que ele é mais um funcionário ou mais um colaborador da empresa numa posição diferenciada, com um salário diferenciado. Se ele obter salário, porque a empresa precisa dar lucro. Sim. Então, esse é um ponto. Então, na hora que ele começar a enxergar real e fazer o custo exato dele, ele precisa aplicar o profit, o lucro dele. Aí entra um terceiro erro do empresário. Geralmente quando ele vai colocar e ele passou esses passos, na hora que ele fala, eu preciso colocar meu lucro, putz, meu produto fica mais caro. Sim. Aí ele fala, será que eu vou vender? Aí ele já entra num problema que ele não acredita nele mesmo. Ele não acredita no produto dele. Então, é um ponto que ele precisa trabalhar passo a passo. Pelo que eu já conversei com alguns empresários, eu acho que uma grande dificuldade que eles têm é eles criarem métricas dentro da própria empresa para delegar os seus funcionários. Eles não sabem quais são as metas que vão cumprir, mas eles precisam dessa receita. Como fazer, como criar dentro da sua empresa metas para os seus colaboradores começarem a cumprir isso? Então, aí a gente já falou 3 passos, né? Ele entra naquele ponto que ele tem medo de lucrar, ou medo de posicionar o valor do produto dele, do serviço ou o que for no mercado. Então ele precisa vencer também essa etapa. A quarta etapa, ele precisa criar metas. Então assim, todo o departamento dele, ainda mais o comercial, precisa trabalhar com metas. Porque se não trabalhar com metas, eles ficam totalmente ociosos. Eu tenho uma empresa, é engraçado, a gente estava batendo um papo e fez uma análise de uma empresa, e eles têm alguns vendedores e assim, eles cuidam de contas isoladas, com salário alto e não crescem. E eles estão 3, 4 anos estagnados, não tem novos clientes. Mas por quê? Deram altos salários para o colaborador, ele só cuida daquela conta e ele não tem meta alguma para se cumprir. Ambição nenhuma para ir atrás. Né? Ah, o colaborador é ruim? Não. Sim. Ele só não está sendo liderado. Sim. Então, se ele tivesse metas, ele estava trazendo pelo menos um cliente a cada 3 meses, 4 meses, não importa. Cada produto você tem algo mais específico e valor considerado para isso. Você acha que alguns empresários têm a dificuldade de contratar os seus colaboradores pela competência e eles buscam mais o salário do que a competência do funcionário? Exemplo, eu vou contratar um diretor para minha empresa, ele vai me custar 20 mil por mês, mas ele prefere contratar um que tem pouca experiência, que vai dar menos recursos para pagar 5. Tem essa diferença? Eu acho que aí tem 2 coisas relativas. Uma, você procurar um bom profissional com um bom currículo é interessante, mas você também tem que ter a percepção de analisar se não é só um bom currículo, se ele tem um bom caráter. Porque muitas vezes ele tem um bom currículo, tem um salário alto e se fala ele vai resolver meu problema. Não.
porque ele não tem bom caráter. Isso. Né? Caráter você não compra, Exato. você não tem faculdade para aprender, você tem ou não teu. tem. Então, às vezes é melhor você estudar, pegar alguém com caráter, ou às vezes até no teu time mesmo de colaboradores, e treinar essa pessoa, ou pagar um curso, ou, sabe, vou moldar nos meus modos aqui e vou fazer ela se destacar. Sim. Até porque você está abençoando até a sua própria equipe. E o time vai ficando cada vez mais forte. Essa é a diferença. Du, quão interessante é para o empresário ter na mente que pagar as suas contas, as suas despesas diárias em dia, traz benefício para ele dentro da empresa? Isso eu tenho vários amigos empresários e eu dou muita risada. Eu observo muito e é engraçado. Muitos empresários não gostam de pagar. Então, aí ele entra naquela pergunta que você fez. Pô, ele mistura pessoa física com pessoa Sim. jurídica? Ponto. Então, às vezes ele vai lá, ele está ganhando dinheiro, ele compra um barco, ele compra um apartamento na praia, ou ele compra algo pessoal, de uso pessoal, suga o caixa da empresa, o capital de giro, etc., ou até para próprio reinvestimento. Né? E aí ele não consegue pagar as suas contas principais em dia. Ele não tem prazer em pagar. Isso, mas quando é pessoal, sim. Ele quer comprar um carro, ele quer comprar isso, um carro esportivo, mas as contas do dia a dia não. E eu falo assim, como você vai ser abençoado? Eu Sim. digo que eu sou abençoado para abençoar. Sim. Se eu sou abençoado para abençoar, eu preciso ter princípios. Eu preciso partir de um básico. Então, quando chegam minhas contas, você tem que ter prazer em pagar. A lei dessa semeadura, né? Não tem aquilo, como. aquilo que você planta, você vai colher, né? Isso. Então, se você planta, você pagar seu colaborador, seus impostos, que seja, Sim. em dia e pagar feliz. Não, porque eu vejo muitos empresários que vai pagar um imposto, por exemplo, paga reclamando. Pô, governo isso, governo isso. Gente, mas se você está pagando, é porque você foi abençoado naquele mês. Você está gerando receita. Inclusive, eu não sei se você recorda, mas nós vimos, foi ontem, até um empresário, ele comentando a respeito assim, ele trabalhou numa empresa, né, e essa empresa não pagava seus impostos, ela andava de qualquer maneira, e de repente, depois de 11, 12 anos, ele encontra, né, participando de um produto, uma licitação, Um colaborador dele. um colaborador dele lá atrás. E o cara cresceu absurdamente. Então isso prova que dá certo. Dá certo. Tem fórmula certa. Tem fórmula. Né? Então não tem como você fugir disso. Se você está numa empresa e você tem os seus recursos, dívidas dela, o que você orienta para o pessoal? Como identificar o que pagar primeiro? Primeira coisa, você tem que fazer o custo da empresa. Você tem que planilhar, você tem que ter coragem de enfrentar o caderninho, mesmo que for na mão. Né? Não vou usar uma planilha, não tem problema, vamos na mão. Qual que é meu custo real? Você tem que encarar isso. E aí você vai ver qual que é a tua receita, porque é simples, receita é despesa. Qual que é a minha receita real? Putz, eu estou totalmente fora. Então você precisa ficar bem. Eu acho que a empresa ela tem que estar saudável. O que você vai pagar? Colaboradores, sua energia, sua internet. Você vai ter que manter sua estrutura boa, recalcular seus custos, vencer esse medo de também ter lucro para você começar a sanar. Outra coisa, cartão de crédito, corta eles. Principal. É o principal. Porque, né, juros muito altos, limites de banco, etc. Foge disso. Tem dinheiro? Tem. Não tem? Não tem. Exato. Você quer fugir de uma dívida, você quer sair dela, né? Não fugir não, né? Você Sim, liquidar sim, ela, liquidar você sair ela. desse problema. O primeiro ponto, enfrenta e fala, olha, por um período X, às vezes leva 6 meses, leva um ano, às vezes pode levar um mês, mas eu vou ter que reduzir minhas despesas. Sabe o que eu acho engraçado de alguns empresários? É aquele detalhe, o cara tem a empresa, construiu 10, 11, 12, 13, 15 anos. Essa empresa bancou, pagou o CNPJ onde que ele fez a vida. Seu apartamento, sua casa, seu barco, como você falou. E às vezes você precisa tirar do seu CPF e injetar de novo na tua empresa, para ela continuar a rodar. E aí tem os empresários que têm muita dificuldade de fazer disso, né? Mas é interessante, porque ele sempre misturou o CNPJ, o PJ com ele com pessoa física. Mas quando a pessoa física precisa colocar um pouco, isso é inaceitável. Eu acho engraçado. Bate um bloqueio porque gigante. Na minha vida, todos os momentos que eu fiz, dei saltos, né, no empresariado,
Primeiro que eu arrisquei 100%. Sim. E muitas vezes eu tive que investir. Então eu falei, olha, eu vou ter que pegar esse período da minha vida, eu vou ter que focar e fazer um investimento. Às vezes você tem que dar um passinho para trás. E não é eu ruim. falo que não é nem um passo para trás. É você pegar um impulso para ir para frente. Isso. Mas muitas vezes as pessoas olham depois e falam, como que você está bem? Como que foi? Qual foi a fórmula? A fórmula é você guardar. É você ter uma receita maior, uma despesa menor. É simples. Sim. E aí você guarda. Porque quando aparecem as oportunidades, quem tem dinheiro tem poder. Porque a vida, tanto só nossa, pessoal, mas também no lado de empreender, existe o altos e baixos, né? Sim. As crises vão vir. E a crise tem oportunidade. Muita gente fala da crise, pô, tô em crise, o país está em crise, o governo e tal. Mas há oportunidade nessa crise. Então você tem que guardar, você tem que ter essa receita para a hora que você estiver na baixa, você conseguir retomar para uma alta, né? Eu quebrei 3 vezes. E quebrar de você ter algum patrimônio e não conseguir vender. Nem carro conseguia vender. É gozado, né? Você pôr lá embaixo o preço e não consegue vender. É uma coisa pré-espiritual mesmo, assim, que bloqueia. Mas nas 3 vezes teve oportunidades e eu me ergui de novo, e ergui muito mais forte. Mas eu planilhei, eu reduzi minhas despesas, aumentei minha receita, guardei. E quando você está com folga, fala, ficou bom. Não, não ficou bom ainda. Eu ainda tenho mais um período para manter dessa forma, porque eu crio caixa, eu tenho capital de giro, eu não uso mais do banco, eu não pago juros. Quer dizer, é uma forma de fazer, mas você tem que aceitar isso. Eu acho que um grande bloqueio para aceitar isso é o pessoal mexer com o ego, né? De você... eu tenho um carro X valor, eu vou ter que vender esse carro, usar ele um pouco, começar a usar um mais barato. Vão ver, vão isso. Então o ego tem que ser lidado também, porque nesse meio empreendedor existe muito ego, né? Total, mas aí que tá. É engraçado que nos Estados Unidos, por exemplo, que eu fiz vários negócios, as pessoas não olham o carro que você chega, e sim a tua competência, teu caráter. É totalmente diferente. No Brasil, não. Elas querem saber o carro que você está chegando, o relógio que você está usando. Exato. A maneira, né, é totalmente diferente. Né? O latino-americano é diferente. Tem esse... Mas o que impede de você vender teu carro para um bem maior? Eu falei, quando eu comprei meu primeiro imóvel, minha casa, eu falei, eu preciso da minha casa própria, parcelada em 24 meses. Não foi fácil, não foi fácil. Mas eu tive que vender meus carros, vender tudo, e até ganhei, né, um Fusca do vovô lá. Né? E andei com ele 2 anos. Na verdade foram 30 meses, os 24 eu não consegui pagar, paguei em 30. 6 eu atrasei, paguei uns jurinhos e eliminei, mas paguei. Mas aquilo era um propósito. Então eu precisei descer, comprar e falei, olha, esse período agora vai ser um período diferente. Eu não vou sofrer por isso. Eu tenho esse meu propósito, eu tenho esse bem, eu quero isso. O grande problema é que todo mundo quer viver um propósito, mas ninguém está disposto a passar pelo processo. Isso. Existe um processo para você chegar lá. É diferente eu chegar hoje e ver você com 2, 3, 4, 5, 6 empresas e querer isso de você. Só que eu quero o que você tem hoje, mas eu não quero passar os 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos que você lutou para chegar onde você está. Certeza. Mas você sabe, nós temos um negócio que ele está há 5 anos sendo conduzido e ele só começa a faturar em 23. E até o momento... Só saiu dinheiro. 5 longos anos, né? 5 longos anos. E só saiu dinheiro. Então, assim, depois o pessoal, você tem sorte. Sorte? Não. Trabalho. Quantas noites sem dormir, trabalho, choros, etc. E você, sabe, preocupações não é fácil. Não é fácil. Mas eu falei assim, quando a gente entra numa batalha é para vencer, né? Mas aí eu acho que é o grande problema também do pessoal. Você ter persistência e você saber que o processo que você vai você vai chegar num foco. Porque no longo da estrada, existe várias distrações. Eu costumo dizer isso. Eu vou projetar 2023, eu quero um exemplo, comprar um apartamento X. Só que de 2022 que nós estamos até 2023, vai ter várias oportunidades que vai tirar meu foco. Que é onde que te mostra se você está focado mesmo ou não, né? E esse é um ponto interessante. Você não pode desfocar, né? Você tem que ter foco 100%. E falar e acreditar. Mas aí você precisa buscar força, nem todo mundo é forte. Exato. Nem o Eduardo. Sim. Então a gente busca a força, né? Eu tenho uma ligação muito boa com o papai lá em cima e assim, é a conexão.
que a gente sabe que nos dá força para vencer mais uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana, e a gente sabe que vai ter a vitória final. Quando eu falo assim, ó, eu acredito muito em Deus por tudo que eu passei, e não foi fácil também, né? Já quebrei também, já levantei, estou no caminho ainda, no processo fazendo isso. A única coisa que sobrou para mim quando eu quebrei foi Deus. Foi Ele que mudou a minha vida, que eu entendi, que eu realmente me descobri qual era a minha identidade perante Ele. Não importa o que eu tenho, os rótulos, porque nós aqui, o pessoal rotula muito, né? Sim. O Eduardo é isso, fulano é isso, ciclano é aquilo, o André é isso. E Deus não. Deus te dá a tua identidade de quem você é. 100%. Você é filho. Quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido, né? Então, e quando é filho isso é muito forte, né? Porque muita gente fica até um pouco assim de falar com o papai lá, mas se ele é teu pai, você é filho... Pai, você é herdeiro. Você entra, você fala, você chora, você rasga o coração, você... Né? E ele transforma a sua vida. Ele transforma a sua vida. Edu, voltando aqui no assunto sobre dívidas, o que você me dá de dica para empresários não adquirir dívidas, não criar novas dívidas que vai futuramente, um futuro bem breve, trazer problema dentro da empresa dele? Primeiro, a gente já até conversou disso um pouco antes, mas vamos lá, repetir, porque volta no mesmo tema. Sim. Você tem que ter teu custo, não adquira nada a juros. Então, pega teu cartãozinho de crédito, é doído, mas joga fora. Ou, se você tem muita consciência, põe ele num cofrezinho em casa e fala assim, não vou mexer, só para uma emergência da emergência da emergência. É isso aí. Então, assim, eu tenho dinheiro em caixa, eu compro, não tenho, não compro. Eu gosto de ir num restaurante caro, ou tomar um vinho caro toda semana. Desculpa, você não dá para tomar toda semana, toma uma vez por mês. Se não der uma vez por mês, espera um ano, deixa passar o período. Exato. É simples, você não vai morrer por isso. E aí entra o ego, as pessoas precisam, chegou o momento. Então, perante a sociedade ou os amigos, ele não quer baixar a guarda. Mas chegou o momento de baixar a guarda. Você tem que reduzir as despesas, não tem outra maneira. Então, não pague juros, não pegue dinheiro a juros. Que cria grandes problemas que ficam muitos problemas, porque sabe o que acontece? Você soluciona o problema hoje e empurra o problema para um mês, né? 2 ou um ano. É momentâneo, né? É momentâneo. É momentâneo. E daqui a pouco, se você continuar numa bola dessa, ele vira uma bola de neve. Você não sai mais. Aonde você vai se destruir. Você quebra. Mais. Como um empresário, porque às vezes a gente está num certo problema, eu já tive alguns problemas na minha vida e eu não via saída. Porque eu estava no centro do olho do furacão, vamos dizer assim. E eu não via saída, né? E foram pessoas de fora, familiares, amigos, aquele realmente amigo que quer te ver bem, que às vezes davam uma diquinha aqui e outra ali. Como que essa pessoa que está no olho do furacão, dentro da empresa, que está se sentindo sozinho, consegue identificar e pedir ajuda? 95% dos casos a pessoa precisa entender que ela precisa pedir ajuda, ela precisa deixar o ego de lado e ela precisa de uma mentoria. Ela precisa olhar para quem está dando certo. Eu sempre olhei, sempre ouvi, sempre estudei quem está dando certo. Eu falo que assim, os teus resultados são a média das 5 pessoas que você mais convive. Certeza. Então já começa daí que você precisa mudar teu ciclo. Às vezes você vai falar, puta, é gostoso, né? Às vezes tomar uma cerveja com aquela pessoa e etc. Mas está te fazendo bem? Exato. Então corta. Exato. Corta. Exato. Aí depende do que você quer para daqui 5 anos, 10 anos. Eu costumo perguntar, e aí, o que você quer? Né? Parou para pensar nisso? Eu costumo dizer assim, o que nós estamos fazendo aqui, nesse primeiro episódio, é um resultado que vai dar um resultado para nós aqui daqui 5 anos. Porque você vai começar a transformar vidas, e essas vidas vão sendo transformadas de lado a lado, que é o que você acaba fazendo de melhor, né? A gente começa a abençoar agora, mas a gente vai ser abençoado. É a regra, não adianta, é transformar vidas. Quanto mais você dá, mais você tem. Isso. Pessoal, é difícil entender isso. É difícil ter essa percepção. Só que entregar, não como depois dessa pandemia também, viralizou, muita gente ganhou dinheiro vendendo curso, vendendo isso, vendendo aquilo. E só que alguns até com muita qualidade. Mas outros só querendo vender, né? Outros só querendo vender. O que a gente quer fazer aqui é trazer uma realidade, é ajudar, é transformar. Eu acho que falta isso, né? E o mercado está muito necessitado disso. Sim. E muitos empresários, às vezes, ou
até não empresários que querem começar a empreender, eles assistem, compram cursos de todo lado. Isso também acompanhei. Aí eu falo, o que você pôs em prática? Nada. Zero. Ele acha maravilhoso, ele vibra, mas ele não consegue pôr em prática. É a procrastinação, né? Eu vou me procrastinando dia após dia. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Aí eu delego para outro e vitimismo por não ter feito. Isso. É bem difícil. Por isso que um mentor, nesse momento, é bom. E é onde a Carbon entra. Eu quero que os empresários soltem suas dores, seus problemas, e a gente dá a direção. Porque muitas vezes ele está ali a 90 graus, a gente precisa andar a 92. É bem pouquinho o ajuste para ele poder dar certo. Mas ele não consegue enxergar, ele não consegue fazer sozinho, até por falta de validação. Às vezes ele precisa de que alguém valide e fala, não, esse cara, ele é maior que eu. Eu não sou maior que ninguém. Sim. A gente tem, às vezes, algumas posições, alguns negócios, mas ele fala, eu preciso de uma validação dele. E aí você valida, ele dá certo. E eu falo que assim, ó, o grande problema de muita gente ter o medo, né, deixar o medo agir, é de tomar decisões, ter atitude. E quando você empreende, ou até na nossa vida pessoal, às vezes você tem que tomar umas decisões duras. Não é fácil. E não é fácil. Não. Como tomar essa decisão? O que te levou, da onde você tirou força, da onde você mudou a chave, vamos dizer assim, para tomar decisões difíceis, que às vezes é um colaborador que você tem muito contato, você tem que mandar ele embora porque ele já não está te produzindo mais, trazendo retorno, trazer uma gente nova que vai dar uma energia nova dentro da tua equipe. Quando foi essa mudança de chave? Então, eu tenho um grande problema que eu sou paizão, eu gosto de abraçar todo mundo e cuidar da vida de todo mundo, e eu falo, vem cá que eu cuido e eu resolvo. E eu faço isso. Só que eu precisei aprender a ter razão. Então, em negócio, a gente precisa ter razão. Então, tem alguns pontos que você pode não concordar com as pessoas, mas você respeita as pessoas. Então, eu tenho sócio que eu não concordo com atitudes, mas eu respeito. Perfeito. Porque ele é um ser, ele tem o direito dele de pensar. Agora, no negócio tem que existir razão. Tem que Emoção, né? deixa depois das 18 horas, né? Isso no padrão. O meu é sempre depois das 22. Mas vamos lá. É assim mesmo, porque o pessoal, cada um tem o seu jeito de ser. Né? É o que a gente falou no começo. Você tirar o melhor dessa pessoa na posição que ela faz de melhor. Isso. Não adianta você colocar ela em outra posição que ela não vai te dar o melhor. E é difícil você ter essa comunicação. Né? Mas aí que vale você começar a fazer autoanálise, feedback, ouvir as pessoas, tirar o ego de lado e observar cada passo dessas pessoas. E aí você recoloca. Porque funciona. Mas você precisa poder, você tem que enxergar isso. Exato, exato. Querer, pelo menos. Querer, enxergar. né? Querer. E nem sempre todo mundo quer, né? E você falou que você tem um sócio que as ideias mudam bastante e você tira a emoção e põe a razão. Tem muita gente que tem medo de ter sociedade. Acha que sociedade vai dar problema, que vai criar muito mais. Tudo que você conquistou, você fez 100% sozinho ou não? Não. Eu fiz muita coisa sozinho e muita coisa com sócio. E hoje eu quero mais sócios. Sim. Por quê? Eu consigo ter mais negócios. E hoje, se pegar na empresa e falar, você quer a cadeira, você quer ser o CEO da empresa, você quer ser presidente da empresa, já fui em algumas. Não quero. Eu quero estar no conselho, quero estar ajudando, quero estar entregando, colaborando e planejando. Porque eu descobri também o que eu sou melhor, o que eu faço melhor. E eu sou estrategista. Para mim é isso, eu sei fazer e é o que eu vou fazer. Então, assim, cada um se coloca. Então, a pessoa quer pegar a cadeira, vamos lá. Você tem competência para isso? Toca. Eu vou estar aqui ajudando, vou dar auxílio, vamos lá. Só que a gente tem vários negócios. Sim. E muito diferentes, né? Hoje os teus negócios, nesse primeiro a gente não vai nem falar muito deles, né? A gente fala deles depois. Mas hoje, só para o pessoal entender, quantos negócios ativos você tem hoje? Hoje são 7. Show. Depois nós vamos falar cada um deles. Certo. Dos sete que você tem hoje, os 7 tem sócios? Sim. Um deles não. Um deles não. Tá. Mas 6 tem. 6 tem. E tranquilo? Funciona. É o que eu digo. Você pode não concordar com as pessoas, mas respeite. Perfeito. Aí as coisas fluem. É o que eu falo. Deixa o ego de lado
e não misture o seu pessoal, né? Razão e emoção. Então, assim, na empresa, quando eu estou lá, estamos trabalhando, você tem teu sócio, tem que ter razão. E razão é você ter seu custo, ter um sistema operacional, a empresa roda de uma forma tranquila. Eu costumo dizer que não existe CPF dentro de qualquer empresa maior do que o CNPJ. Não. Então, não importa quem ser. Porque você tem seus colaboradores, que você, não sei quantos colaboradores você tem hoje, mas cada um tem uma família, cada um tem o seu ganha-pão para levar para sua casa. Então, se uma decisão errada sua, você pega todo esse pessoal que vai sofrer por causa dessa sociedade que talvez muita gente cria problema, né? E aí entra a maneira de amar pagar, né? Porque muitas vezes também você vai deixar de pagar um colaborador, quantas pessoas diretas você tem, né? E quantas indiretas. Exato. Então, assim, a cadeia é muito grande, né? Exato. Você não pode deixar de pagar. Eu lembro uma conversa que eu tive com você, que você estava adquirindo uma nova empresa e queria até que você contasse sobre isso. Essa pessoa só tirava para o CPF e chegou no final do ano, ele tinha comprado mais de 70, 80 mil reais em vinho e todos os seus colaboradores com salário 2, 3 meses atrasado. Né? Isso aí. Na hora que a gente foi fazer uma auditoria da empresa, era um absurdo. Um absurdo. Então, é aí que entra. A pessoa ela não está preocupada de forma alguma com seus colaboradores ou com o negócio fluir ou com o negócio sim prosperar, ele se consolidar. Ela está preocupada com o ego dela, o prazer dela, né? Ele não tem como gastar isso e deixar colaboradores que ganhavam aí salário mínimo sem receber, né? 2, 3 meses. É um absurdo. O que você dá de dica, 1, 2, 3 ou mais, para empresas que têm um déficit hoje sair disso? Começar a ter um lucro e sair desse vermelho que muita gente hoje está se passando por isso. Tira o ego de lado, reduz seus custos, enxerga, fala, esse é o momento que eu preciso passar e vamos começar o quê? Prospectar novos clientes. Eu tenho clientes que, por exemplo, essa empresa mesmo, tinham muitos contratos que não davam lucro. Então você tinha um volume financeiro muito alto e falava, putz, você fatura X milhões. Mas qual que é o lucro disso? Não pagava despesa, não pagava metade da despesa fixa. Então, assim, ninguém enxergava isso, só ia rodando. E o problema é que vai captando mais de banco, juros, etc., você vai criando um rombo gigante. O pequeno que era a tua receita vai sumindo, né? Você vai pagando juros. Aí o que acontece? Entramos com gestão e falou, vamos cortar e fechar as torneiras. Vamos cortar a despesa. O que está acontecendo? O que está extra aí? O que não encaixa aqui dentro? Cortamos. E começamos a usar o quê? Vamos eliminar os juros. Em 7 meses, a gente reduziu assim um absurdo. Ela está quase navegando só. Então, assim, mas precisou parar. Precisou pegar os cartõezinhos de crédito, cortar, fecha as torneiras, fica quietinho e passa um período. E eu falava para a turma, uma empresa dessa é 1 a 2 anos, mínimo, máximo, que nós vamos passar um perrengue, vamos passar, assim, dificuldade. Eduardo, a gente já falou muito sobre isso, sobre as dívidas, sobre isso. Quais são as dicas práticas para você nunca mais operar no déficit? Então vamos lá, deixa o ego de lado, abra a tua planilha diariamente, ou você não consegue, semanalmente, como que está a operação, e você também sempre chegar no ou final do dia ou final da semana e falar quanto eu faturei, quanto eu lucrei. Eu estou batendo a minha meta ou não, porque você tem que ter a tua meta. Então vamos lá, custo da empresa, você tem que ter metas e você tem que verificar quanto você está ganhando. Quanto eu ganhei hoje? Puta, hoje eu não ganhei, amanhã eu tenho que ganhar 2 vezes. Puta, eu não ganhei amanhã, 3 vezes. E às vezes, você falou isso do ganhar, que eu já vi muita gente fazendo assim, entra o dinheiro e ele acha que aquele dinheiro é todo seu. Mas não é. Porque daquele dinheiro você tem que pagar toda a sua operação e é uma parcela pequena. Inclusive, uma coisa que ninguém paga, impostos. E como você quer ser abençoado? O governo rouba, o governo faz isso, o governo não me dá nada. Desculpa. Faça a sua então parte. Não abra uma empresa. Exato. Não abra uma empresa. A empresa tem como pagar os impostos. Tem que estar no seu custo. É semear o melhor para querer colher o melhor. Isso. Muitos empresários, eu vejo muita pessoa semeia o pior e quer colher o melhor. Não tem como. Os meus CNPJs não têm um imposto devido. Amém. Nenhum. E não vai dever. Porque a gente tem que deixar em dia. É isso aí. E aí, o que acontece? Às vezes, é como você coloca essas práticas dentro do seu dia a dia com seus colaboradores. Então, o líder, ele tem que dar exemplo
com os colaboradores de cada setor de como conduzir. Então, você deixou um imposto, não pagou uma conta, ou pegou emprestado, ou jogou para uma conta pessoal. Aí imagina, teu financeiro está olhando e fala, putz, não estão pagando as contas aqui, mas está comprando pessoal. Exato. O que você está criando lá dentro? Isso gera um valor na tua equipe, né? Enorme. Porque a equipe começa a ver, opa, peraí, eu não vou por esse caminho porque aqui também não Porque tá até indo. se tiver uma dificuldade que vocês estão passando num período, que isso é natural, pode acontecer. Pode. O que vai ocorrer? A equipe veste a camisa junto e fala, estamos juntos. Isso faz toda a diferença, Né? Isso faz toda a diferença. E mudar a sua mentalidade, então para você usufruir também o financeiro. Eu estava ouvindo esses dias, é até interessante, Donald Trump conversando e falando a respeito de um amigo empresário que não tinha tanto recurso, mas só viajava de primeira classe. E aí ele falou, ele cobrava muito, ele falou, por que você está de primeira classe, você nem tem grana para isso, etc e tal. E ele falou, eu preciso mudar minha mente, porque eu vou chegar lá. É isso aí. E ele chegou lá. É isso aí. É E ele falou assim, até o Trump mesmo comentando que, olha, para mim foi uma lição. Porque eu cobrei e julguei. E ele precisava mudar a mentalidade dele. E hoje ele está ao meu lado, né? Assim, então, tem que mudar a mentalidade. Eu falo muito que aquilo que você vive hoje, além do que a gente conversou aqui, que são a média das 5 pessoas que a gente está próximo e tudo mais, é muito o que você fala. A nossa língua, ela tem um poder de vida e de morte. O que você vem profetizando para a sua vida? Ah, minha empresa é ruim, minha empresa tem dívida, minha empresa está quebrada, ah, meu casamento é ruim, minha vida é isso, meu filho é chato. Né? Você vem profetizando, é isso que você vai viver. Então, agora, por que não colocar o joelho no chão, falar com o papai, ou chegar dentro da empresa e abençoar a empresa, independente de religião, Exato. E ele falar assim, olha, isso aqui vai prosperar, hoje tem um dia abençoado, nós vamos, né? Você precisa ter um ritmo diferente. Eu costumo fazer aqui, assim, aí é uma prática minha, né? Cada um tem a sua, mas eu falo pro pessoal da minha equipe que a primeira 30 minutos do meu dia eu não tenho compromisso com nada da empresa. Porque a hora que eu chego na empresa, eu dobro meu joelho, eu converso com o papai e ele que vai me dar a direção do dia. Então, ele é o meu principal. E depois vem o Mas isso já é uma maneira de você deixar o ego de lado. É o que eu Exato. falo. Eu sempre não sou nada. Eu não sou nada. Papai está aí e eu sou nada. mais um colaborador e tem muitos colaboradores que são dependentes de mim. Então isso aí. eu estou ali numa liderança. Então, pessoal, hoje esse foi o nosso primeiro podcast. Eu acho que foi bem produtivo, né? Pra gente ser o primeiro. Vai vir muita coisa nova por aí. Eu espero que a gente possa realmente, com esse projeto nosso, a gente modificar vidas. Esse é o nosso objetivo. Então, eu peço a vocês, se vocês gostaram, se esse conteúdo agregou valores para vocês, segue a gente, curte aí, compartilha nossos vídeos, que a gente vai trazer muita coisa legal toda semana para vocês. E lembrando que vamos trazer outros empresários, amigos, sócios, inclusive, e não só nacionais aqui, como internacionais. Então vai ter bastante conteúdo para agregar experiências de vida. Eu acho que vai ser muito bom. Com certeza. Interage com a gente. Manda aí, se você tiver algum problema na tua empresa, entre em contato com a gente, interage, a gente marca uma reunião, vamos ver o que a gente consegue fazer e poder ajudar todo mundo. A gente está aqui para se ajudar e vai ser bem legal. Eduardo, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês, ficam com Deus.